Fala galera, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês sobre reprodução assexuada. Os tipos de reprodução assexuada, tá? Reprodução assexuada é aquele tipo de reprodução onde o ser ele não necessita, né, de outro ser da mesma espécie para reproduzir. Ele não necessita de gametas, né, da troca de gametas. Então o que acontece? Né? Ou ele vai conseguir fazer isso sozinho, ou por algum tipo de corte, enfim, tá? Vamos ver aqui agora. O primeiro é a divisão binária. Na divisão binária, eu tenho, por exemplo, elas acontecem em bactérias, né? Eu tenho uma bactéria, tá? Essa bactéria, ela se reproduz sozinha, né? Ela se divide em uma, viram duas depois vão virar 4, essas 4 viram 8 e assim sucessivamente. Sempre o dobro, tá? Então, ela consegue se separar, a célula, né? É uma única célula, ela consegue se separar e vai dar origem a outras células, tá? Iguais, idênticas, beleza? Esse processo também é chamado de cisparidade, ok? Eles acontecem também em alguns protozoários. Beleza? Como as amebas. E também, como é o nome daquele flagelado? A giardia. Tá? Beleza? Eu vou apagar aqui para continuar falando dos outros. O próximo ali da nossa lista é o brotamento, certo? Então, o brotamento, imagina que ele acontece nos poríferos, certo? E também nos quinidários. Os poríferos são as esponjas, lá o grupo do Bob Esponja, tá? Poríferos são as esponjas. E os quinidários, tá? Que são os grupos das águas-vivas. Beleza? O que acontece? No caso da reprodução por brotamento, imagina que eu tenho um porífero aqui, né? Aqui é o substrato, seria a parte né, de areia, né, o banco de areia no fundo do mar. E aí, esse porífero, ele começa a ter um brotinho aqui no canto. Esse broto vai se desenvolvendo, vai crescendo, até o momento em que esse broto ele cai do ladinho aqui e ele começa a se desenvolver próximo ao broto antigo. A mãe, né? O organismo mãe, tá? E nos quinidários acontece a mesma coisa. Ele vai formar um brotinho, esse broto cai do ladinho e ele se desenvolve depois na terra, tá? Esses animais são chamados de sésseis. São imóveis, beleza? Eles não se movem, não conseguem se locomover, ok? Outra característica aqui que a gente pode ver, outro tipo de reprodução, é por esporulação. Acontecem nos fungos, tá? O que acontece? Eu tenho no fungo uma hifa, tá? Essa hifa, ela produz um esporo aqui em cima que é lançado no vento. Esse esporo, ele encontra o solo em algum momento, se desenvolve e forma um funguinho novo, tá? Uma hifa nova, ok? Esporulação. Temos também a fragmentação. A fragmentação é bem legal, tá? Ela acontece nas planárias, tá? As planárias são vermes achatados, tá? Conhecidos como plateumintos. São vermes que vivem em locais úmidos, tá? Com pouca luminosidade. E aí o que acontece? Se você vem e parte a planária no meio,
ela vai virar 2 planárias. Se você partir ela em 4, vão virar 4 planárias. 1, 2, 3, 4 partes. Tá? Ela vai se dividindo em várias partes, tudo bem? Ela se divide muitas vezes, ok? Então esse é o processo de fragmentação. Isso acontece também com as estrelas do mar, tá? Se você divide a estrela e se você consegue pegar um anel de... eu não lembro o nome, mas acho que é um anel circular que ela tem, a estrela, você consegue... que ela tem um anel circular aqui. Então, se você dividir ela assim, ó, sempre vai um pedaço desse anel para cada parte da estrela, para cada braço, e aí cada braço dá origem a uma estrela nova, tá? Agora, os processos de propagação vegetativa, tá? A gente tem uma folha, né, uma planta chamada planta da fortuna, né, folhinha da fortuna. E ela tem como se fosse umas plantinhas que são chamadas de plântulas na ponta dela. Quando essa plântula está num estágio de grande desenvolvimento, ela cai no chão e ela dá origem a uma nova planta, tá? Então essa é a reprodução, né, por propagação vegetativa. Temos também os estolhos. Estolhos são caules, né? E imagina que aqui eu tenho o solo, né? E aí o estolho são os caules de onde a gente consegue encontrar o moranguinho, tá? Morango bem torto, mas faz de conta que vocês estão entendendo direitinho. Faz de conta que estão entendendo não, né? Faz de conta que vocês entenderam que é um morango, tá bom? Mas tem que entender muito bem essas reproduções. O que acontece aqui? O caule, ele vai... em um determinado momento, se fixar algumas partes dele, ele vai descendo para o solo e vai se fixando, e ele vai formando raízes, formando novos brotos, tá bom? Esse é no caso aí os estolhos, tá? O caulezinho, ele vai soltando raízes e vai se fixando no solo, beleza? Outra forma aí de reprodução também é a forma de propagação vegetativa da batata inglesa. Imagina que você tem uma batata inglesa na sua casa e você vê um monte de pontinhos que ela tem. Esses pontinhos são os nós, tá, do caule. E aí o que vai acontecer? A partir de cada nó ela tem uma gema e aí vai começar a surgir como se fossem novos caulezinhos dessa batata. E aí o que acontece? Se você plantar ela, vai nascer um pé de batata, ok? Outro tipo de reprodução por propagação vegetativa, certo? Agora a gente tem algumas técnicas, tá? Em relação à propagação vegetativa. Nós temos a estaquia, tá? A estaquia, imagina que você tem uma planta, né? E aí você retira um pedaço do caule dessa planta e você planta esse pedaço do caule e aí ele fixa no solo e ele consegue, a partir daí, né? Ele consegue, desenvolver, né? Fazer crescer uma planta nova a partir desse pedaço de caule que você tirou dele, tá? Isso acontece na videira e na roseira, tá? São plantas que nós podemos encontrar esse tipo de técnica, podemos fazer que desenvolve, certo? Temos outro tipo de técnica que se chama mergulhia. O que acontece? Nós temos uma planta mãe, tá? Aí o que eles fazem? Eles tiram de um pedaço do caule todas as folhas e eles embicam um pedaço do caule no solo. Aí a partir dali, daquele pedaço de caule, começa a crescer raízes e se fixar no solo. Aí a partir daí começam a nascer novas plantas ali ao entorno, tá bom? Outra técnica é a auporquia, tá? A auporquia, ela consiste numa redução do anel do caule. Então nós temos o caule e aqui nós temos o suber, né, que é aquela casca. Se a gente tira essa casca do caule, né, ele vai ficar liso e aí nós vamos ter mais ou menos algo assim. E aí o que acontece na auporquia? Você umedece nessa região, você coloca terra e aí você
fecha com plástico. E aí vão começar a nascer raízes aí na aporquia, né? E aí essas raízes depois vocês conseguem plantar novamente esse caule, tá? Onde a gente consegue encontrar isso? Em macieira, laranjeira, tá? Em pinheiros também dá para fazer a aporquia. Outra coisa também, né, outra técnica é a enxertia. A enxertia nada mais é do que você retirar um pedaço do caule, né? Você corta a planta e aí você faz como se fosse uma cunha, tá? E aí, através dessa cunha, você pega o outro vegetal e acaba por plantar ele assim, meio que em conjunto, né? Você faz como se fosse um buraco para ele poder caber aqui assim, né? E aí, nessa região aqui, ele vai começar a crescer, vai começar a se desenvolver. E aí vão começar a surgir os ramos, né? E aí vai desenvolver a planta, tá bom? Você põe as duas superfícies em contato, certo? Agora a gente acabou os vegetais, né? E aí a gente tem uma técnica de reprodução que ela acontece em animais como as abelhas e os dragões Komodo, tá? Chamada de partenogênese. O que acontece na partenogênese? Imagina que a abelhinha, né, ela tá lá voando, né? Então a abelha ela vive em sociedade. Só que somente a abelha rainha, ela é uma fêmea reprodutora. As operárias elas vão trabalhar para poder, né, fazer com que a colmeia desenvolva aí o mel e também trabalhe na produção de geleia real para alimentar os ovos da próxima futura rainha, né? Aí o que acontece? O zangão, ele é o macho que vai fecundar a rainha. Então ele só presta para aquilo, tá? O macho, no caso, o zangão. Aí o que vai acontecer? A rainha, a fêmea, ela vai fazer um voo que é chamado de voo nupcial. Então ela vai lá, vai voar lá, uhul, né? Estou pronta para reproduzir. Vai avisar o zangão. Aí o zangão vai lá e vai colocar o espermatozoide dele nela, tá? E aí ela guarda numa espermateca todo esse espermatozoide. E aí o que vai acontecer? Esse espermatozoide, ele vai fecundando os ovos, conforme ela vai botando, né? Então ela vai botando ovo, vai botando ovo, botando ovo. Só que uma hora acaba o espermatozoide que ela tinha guardado na espermateca e não tem mais o zangão. O que ela faz? Ela continua botando ovo sem estar fecundado, né? E aí esses ovos que não estão fecundados, eles se desenvolvem e viram os futuros zangões, tá? Esses ovos, eles vão desenvolver sem estar fecundados e vão dar origem aos machos, tá? No caso aí, no máximo, eu acho que uns 5, por prole. Não tem muito, certo? Então, essa fêmea, ela acaba botando o ovo e ela vai desenvolver um macho só porque não foi fecundado, tá bom? Então é só a mãe que colabora aí no caso do nascimento das abelhas zangões machos. Não tem zangão fêmea, ok? É isso, galera. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Estamos aí. Podem chamar no WhatsApp, tá bom? Ou então vocês ficam no aguardo para nossa aula presencial online. Até mais. Um abração. Cuidem-se. Tomem sopinha quente nesse frio. Passem bastante álcool em gel na mão e lavem as mãos o tempo inteiro. Até mais.